Oi, galera, beleza? Olha só, estamos aí fazendo agora uma aula que vai falar sobre a Ásia, mas dessa vez a gente vai falar sobre a questão geopolítica do continente asiático. Tem um outro vídeo aí no canal, um pouco mais antigo, que fala sobre as questões físicas e humanas daquele continente, do continente asiático. Então, se você quiser dar uma olhada, busca lá. Eu vou colocar no final do vídeo aí, na descrição aqui embaixo, o link para você acessar. Tá? Esse vídeo vai falar, esse que nós vamos gravar agora, que eu estou mostrando para vocês agora, nós vamos falar a respeito das questões geopolíticas que envolvem esse importante continente. Então a gente vai dividir, nós vamos falar primeiro do Oriente Médio, que tem bastante coisa para falar ali sobre questão geopolítica, e vamos falar na sequência sobre o restante do continente asiático. Bora lá? Vamos entender isso aí então. Olha só, quando a gente fala em Oriente Médio, eu estou falando aí no Oriente Próximo, né? Ou aí na Ásia Ocidental, né? A Ásia mais oeste, que era o nome que se usou durante muito tempo para esses territórios. O Oriente Médio é uma região geopolítica estratégica importante. Ela serviu de passagem aí durante muito tempo para ligar a Europa à Ásia, né? O caminho para as Índias, por exemplo, passava por aquela região ali. Essa área, ela faz aí o meio de campo entre três grandes continentes, entre a Ásia, né, a Ásia Maior, a África e a Europa. E nesse caminho aí, todo o percurso, todo o movimento que esse era feito de população e das diferentes religiões e diferentes etnias e povos que viviam naquela região, que acabou formando o que a gente tem hoje por Oriente Médio. Nessa área, se desenvolveu nos tempos atuais um clima bastante árido, bastante seco, né? E essa região, então, é tomada por grandes desertos e áreas semiáridas, né? Que tem alguns rios, obviamente, que são disputados por esse território. Outro ponto fundamental geopolítico desse território é a questão da água. Né? No Oriente Médio, a gente vai ter grandes países aí que a gente precisa lembrar. A Arábia Saudita, por exemplo, e o Irã, em território, são os maiores do continente. Mas nós temos países importantes, como a questão do Iraque, da Turquia, da Síria, do Afeganistão e países um pouco menores, mas com importâncias muito grandes também. É o caso da Jordânia, é o caso do Iêmen, é o caso dos Emirados Árabes, é o caso do Catar, que são países do Kuwait, que são países importantes também. E ali nós vamos ter um importante território onde nós temos um conflito histórico ali, que é o caso de Israel, a formação de Israel aí e o conflito com os palestinos. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Uma outra coisa que você precisa lembrar do Oriente Médio são os importantes estreitos e canais deste subcontinente, digamos assim. Vamos começar lá pelo Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico, nós vamos ter um estreito chamado Estreito de Hormuz, que vai ligar essa região do Mar do Golfo Pérsico, com o Mar Arábico, né, ali no Oceano Índico. Essa conexão é importante porque por esse estreito passa boa parte do petróleo que é usado a nível mundial, certo? Um outro canal extremamente importante para você lembrar é o canal de Suez. Cara, o canal de Suez é o canal que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Tá bola, mas qual é a importância dele? Cara, ele é importante demais. Por quê? Porque ali também vai ter uma passagem que historicamente foi construída com a ajuda aí do Egito, os ingleses e coisa e tal, e o domínio dos ingleses durante muito tempo sobre esse território, e depois passaram para o domínio dos egípcios, que depois acabou a Península do Sinai ali tornando-se uma área de Israel, depois foi devolvida, enfim, vamos falar disso daqui a pouco também. Então, uma área de bastante confusão de quem domina aquele território, e ele é importante por quê? Porque é um canal que diminuiu muito e muito o tempo de viagem, principalmente desse petróleo do Oriente Médio em direção ao Ocidente, né? Em direção à Europa Ocidental, em direção à América, que vai passar por ali.
Tá? E outro canal, outro estreito extremamente importante dessa região, que é motivo de discussão hoje em dia ainda, é o Estreito de Bósforo, Bósforo e Dardanelos, perdão. Esse estreito fica na Turquia, liga a porção turca europeia com a porção turca asiática. E por que ele é bastante discutido? Porque nessa área sempre foi área de passagem, a gente sempre teve aí uma área de movimento populacional. E hoje em dia tem se falado bastante, porque boa parte dos refugiados do Oriente Médio, sobretudo os sírios, que são vizinhos turcos ali no Oriente Médio, tem tentado entrar na Europa por essa passagem, por esse estreito. Né? Então, bastante importante essa região. Você veja, nessa primeira fala, a gente já falou bastante coisa aí que tem a ver com esse território e com as questões geopolíticas daí. Tá? Outras coisas importantes relacionadas à diversidade de população desse território do Oriente Médio. O Oriente Médio tem um pouco mais de 350 milhões de pessoas, de habitantes. Essa população é uma população muito diversa. Nós vamos ter etnias árabes, turcos, persas, curdos naquela região. Os curdos são uma minoria que não tem território, é a maior população, maior nação sem território do planeta são os chamados curdos, que estão espalhados ali pelo Oriente Médio, que é um outro problema geopolítico importante, né? Vivem um conflito. Hoje em dia, os turcos lutam de forma armada para tentar formar aí o seu território, né? Os curdos estão espalhados pela Turquia, pelo Iraque, pelo Irã, pela Síria. Hoje, a região do norte da Síria ali está bastante ocupada pelos curdos, né, após nessa guerra que a Síria vive, essa guerra civil, a saída, né, a movimentação aí de saída dos Estados Unidos daquela região abriu um espaço ali para que os curdos tomassem conta daquele território para tentar formar ali o Kurdistão, né? Então, uma área bastante importante. Além da Armênia, do Azerbaijão, outros lugares onde tu vai encontrar essa população de curdos também aí espalhado pelo território. Tem uma questão bem importante sobre os curdos, não esqueçam, os curdos têm um exército que luta aí pela formação do Kurdistão, onde boa parte do contingente militar é formado por mulheres, tá? Então as mulheres curdas aí que lutam pela formação desse estado. Outra questão é a questão religiosa. O Oriente Médio é berço das três maiores religiões monoteístas do mundo. Na ordem de fundação, nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões, essas três bases religiosas que são monoteístas, são todas elas nascidas no Oriente Médio e basicamente tem como cidade principal Jerusalém, que está dentro do Estado de Israel e é uma área internacionalizada hoje, né? Mas está dentro do Estado de Israel e é uma questão de disputa entre principalmente árabes islâmicos e judeus, né? Os israelenses judeus. Então essa disputa territorial ali também é um outro ponto importante, tá? No islamismo, nós temos predomínio no Oriente Médio dessa religião. E ela tem principalmente duas vertentes religiosas, os xiitas e os sunitas. Né? Então, duas vertentes religiosas que dominam. Aí a gente vai ter o Irã e o Iraque, onde predominam populações xiitas, por exemplo, e a Síria, ali a Arábia Saudita, o Iêmen e assim por diante, onde predominam os sunitas, né? Então, duas linhas da mesma religião. Então, é uma área que, em relação à população, em questão étnica e religiosa, também tem uma diversidade muito grande e, por isso, gera questões geopolíticas bastante importantes a se discutir ali naquele território. Muito bem. Outra coisa extremamente importante de se lembrar sobre essa questão geopolítica da Ásia é a questão do Oriente Médio, que é o que a gente está falando agora, é a questão do petróleo, tá? Não podemos esquecer
que 55% ou mais das reservas mundiais de petróleo estão naquela região. E somados, os países do Oriente Médio são os maiores produtores mundiais de petróleo. Lembra que o maior produtor mundial, maior produtor não, a maior reserva mundial de petróleo é da Venezuela, tá? Mas as reservas do Oriente Médio somadas são sem dúvida a maior reserva de petróleo, a região com maior reserva de petróleo do planeta. Também tá ali os grandes produtores de petróleo do mundo, tá? Então é outra questão geopolítica importante. O mundo depende desse combustível fóssil e que o Oriente Médio tem em abundância naquela região, né? Um dos conflitos mais antigos que nós temos ali no Oriente Médio é a questão dos árabes e os israelenses, os palestinos, né? Árabes e os israelenses judeus, né? Então ali é um conflito bastante grande, que vem com base e fundo histórico, né? Claro que aqui não é o meu intuito conversar com você sobre a questão histórica, a gente vai dar uma geral na história para entender a geopolítica territorial, né? Então o que acontece ali? A gente começa lá atrás na diáspora dos judeus, né? Foi a saída dos judeus do Oriente Médio se espalhando pelo mundo. No final do século XIX, então, começa o chamado movimento sionista, que era a volta dos judeus para o Oriente Médio. Só que quando os judeus começam a retornar para o Oriente Médio, ali no final do século XIX, a primeira metade do século XX, eles começam a chegar no Oriente Médio e encontrar a área ocupada pelos árabes, pelos é, islâmicos, né, pelos muçulmanos naquela região. E aí começa uma disputa territorial entre esses povos. Essa disputa começa a aumentar aí a intensidade, né, o calor da discussão no Oriente Médio, e a ONU vai tomar partido. Então, a ONU então propõe uma partilha da região onde é o Estado de Israel. Então ela forma aí o Estado de Israel e divide, né? Divide então esse território entre os judeus e entre os palestinos, como você vê na imagem aí, essa divisão aí que foi autorizada pela ONU, né? Foi aprovada pela ONU em 1947. Gerou grandes discussões, porque os judeus ficaram com um território maior, cerca de 56% do território ficou com os judeus, o restante com os palestinos, e a área de Jerusalém, que é a cidade sagrada para as religiões desses dois povos, acabou sendo uma zona internacionalizada, ou seja, uma cidade internacional, né? Então ficou aí esse domínio. Isso não agradou nenhum lado nem ao outro. E aí começou um conflito. E esse conflito começou em 1948, a chamada Guerra israelense-árabe, né? Que acaba com a vitória dos israelenses, onde parte do território que era palestino acabou sendo dominado ainda pelos israelenses. Os palestinos basicamente ficaram com a faixa de Gaza e com a Cisjordânia. Nesse período, então, o Israel se acalma por um tempo, os palestinos continuam seu intuito de retomar o território perdido, e lá em 1967 nós vamos ter um outro conflito importante que você não pode esquecer desse conflito, que é a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Israel ameaça o território em geral e faz um levante, um avanço aí sobre os territórios e acaba ganhando importantes áreas aí os israelenses, né? Então eles conseguem, por exemplo, as colinas de Golã, que pertencem à Síria, invadem aquela área e tomam da Síria aquela região. Eles invadem a região da Cisjordânia, onde é dos palestinos, e acabam montando os acampamentos israelenses nesse território. Eles invadem a faixa de Gaza para tentar tomar dos palestinos também. E eles tomam do Egito a Península do Sinai, cara, uma região enorme, muito maior do que a área do próprio Estado de Israel como um todo. Essa pressão toda em 67 gera aí um conflito, uma discussão internacional com relação a esse posicionamento de Israel frente a esse território.
claro que essas disputas vão acontecendo e mais tarde elas começam a se amenizar. Por exemplo, Israel devolve a Península do Sinai para o Egito, né? Ele também vai discutir aí as questões da Cisjordânia com os palestinos e coisa e tal. Então, essa disputa é a Guerra dos Seis Dias. Algumas questões importantes que surgiram no período, tá? Sobre esse conflito. Algumas questões geopolíticas que você não pode esquecer sobre esse conflito que continua até os dias de hoje. Na década de 60 forma-se aí a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Tá? Ela representa o povo palestino, a população palestina. Ela tem o objetivo de lutar politicamente a favor dos palestinos na negociação com Israel. Né? O objetivo é retomar o território dos palestinos. Né? Então, existe essa questão aí de retomada do território pela OLP. Em 1980, na década de 80, no iníciozinho da década de 80, ocorre a Intifada. Cara, a Intifada foi uma revolta dos palestinos contra os israelenses por conta do território, né? Então ali foi uma briga. A gente fala em luta, né, em guerra, mas não foi literalmente uma guerra, foi uma briga mesmo, porque enquanto os israelenses eram armados, exércitos e tal, os palestinos, cara, lutavam com pau e pedra ali, que era o que tinha aquela população em revolta. Por isso que nem era um conflito, era uma revolta que teve ali. Né? Nesse período também surge o Hamas. Hamas é uma organização palestina que nasce aí na faixa de Gaza, né? Que não reconhece de jeito algum o Estado de Israel, não reconhece Israel como país, e ainda tenta, por meio do terrorismo, então, no primeiro momento, tomar de volta esse território. Nesse período, nós tivemos alguns acordos de paz que foram traçados, que foram firmados, mas alguns acordos que uns deram certo, outros não, enfim, né? Em 1969, há um acordo importante, é o Camp David. O acordo de Camp David entre Israel e o Egito aí vai formar uma parceria importante entre esses dois territórios, né? Israel devolve a Península do Sinai, então, como eu falei para vocês, né, ele acaba devolvendo na década de 70, então, essa Península do Sinai. Em troca, o Egito reconhece o Estado de Israel como um país. Então, começa aí o reconhecimento de Israel como território Estado, né? Em 1993, esse talvez o mais famoso dos acordos, o Acordo de Oslo, né, que acontece entre Israel e a OLP, onde nós temos aí um acordo onde a OLP vai reconhecer o Estado de Israel. E isso, cara, para o Hamas, aquele grupo lá da faixa de Gaza, foi tipo uma traição da OLP, né? Para eles nem pensar, não reconhece o Estado de Israel de jeito nenhum. E a Organização pela Libertação da Palestina acaba reconhecendo o Estado de Israel em 1993 e acaba gerando um conflito interno ali nesse território dos palestinos, né? Em contraponto, o que o Israel vai fornecer? Vai fornecer autonomia parcial na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Então, os dois territórios que são de maioria palestina, ele vai ter autonomia, os palestinos ali dentro. E, embora essa autonomia não tenha acontecido de forma extensa e regular, né? A faixa de Gaza, por exemplo, cara, é um lugar seco, sem água, não tem rio, não tem desenvolvimento agrícola, nada, é uma pobreza geral, né? E a Cisjordânia, onde tu ainda tem alguma questão, tu tem muito assentamento israelense ali naquele território, né? E cria aí, a Israel autoriza a criação da Autoridade Nacional Palestina, né? A Autoridade Nacional Palestina, que é um grupo de discussão dos palestinos para fazer uma discussão política sobre essa questão territorial aí. Tá? A questão, gente, é que essa área toda, essa discussão toda que se tem sobre a questão dos árabes e dos israelenses não acabou e a disputa continua até hoje. Uma e outra, e os dois lados estão em conflitos pelo domínio dessa região. Um dos últimos acontecimentos que teve aí nos últimos anos foi o apoio do presidente norte-americano Donald Trump, que
na época era presidente dos Estados Unidos, ainda hoje, quando estou gravando esse vídeo, ainda é. Amanhã, né, nós estamos a um dia da eleição, da tentativa de reeleição do Donald Trump. Então, quando ele assumiu, ele apoia Israel e diz que não, que ele reconhece Israel como Estado e mais. Ele diz o seguinte: eu vou trocar minha embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. E isso, cara, pô, o mundo árabe endoida, né, cara? O mundo árabe endoida, porque é um apoio a Israel, dizendo que Israel é soberana no território, inclusive em Jerusalém, né? Então, foi uma medida que acabou enfurecendo o mundo árabe aí, né? Então, fiquem atentos, esse tema sempre está nas provas do Enem e do vestibular. Já falando da geopolítica da Ásia Maior agora, um dos conflitos atuais que vem dando bastante o que falar aí é a questão da Caxemira. A Caxemira é uma região no norte da Índia, um estado no norte da Índia, que chama Caxemira, que a população é dividida entre e, é, islâmica e hinduísta, né? Então a maioria da população lá é islâmica. Em 1947, quando a Inglaterra dá independência a esses territórios, ela forma territórios separados. Onde a maioria é hinduísta, ela forma a Índia. Onde a maioria é islâmica, ela forma o Paquistão. Inclusive, na época, tinha dois Paquistões, né? O Paquistão do Oeste e o Paquistão do Leste. O Paquistão do Leste na verdade, o que hoje é Bangladesh. E o Paquistão do Oeste é o atual Paquistão. E nessa região, o norte da Índia ficou com o território da Caxemira, onde a maior parte da população é islâmica. A China também contestava aquela região para o seu território, mas quando a disputa ficou mais séria, Paquistão e Índia começaram a disputar esse território. Para os indianos, é uma região extremamente importante porque é a nascente de dois principais rios do país, o rio Indo e o rio Ganges. O rio Ganges com importância, inclusive, religiosa para os hinduístas, né? Então é uma área de importância para a população indiana. E o Paquistão também quer o domínio sobre esse território. A questão, gente, é que esses dois países disputaram esse território e continuam disputando ainda hoje, utilizando a sua força militar. Inclusive, os dois países são detentores de tecnologia de armas nucleares, o que dá um certo medo de um risco de um conflito mais sério aí. No ano de 2019, nós tivemos aí algumas questões importantes que movimentaram novamente esse conflito, né? A Índia retira, então, a autonomia que a região da Caxemira tinha para se. Era um território indiano, mas tinha autonomia administrativa ali para lidar com seus territórios. E a Índia retira isso e tem protestos no Paquistão também, né? Tem protestos na própria Caxemira, porque agora, além da questão da própria Caxemira querer se dividir, tu tem a disputa entre os indianos e os paquistaneses, né, sobre esse território. Mas tem também essa questão envolvendo aí a própria Caxemira tornar-se independente, né? Obviamente que essa retirada acabou gerando conflitos, né? E aí logo depois, aí você vê em novembro do ano 2019, há ataques aí, né, granadas e explosões e coisa e tal, nesse território, o conflito começa a se acirrar aí entre paquistaneses e indianos nessa área aí. É uma área conflituosa, onde a geopolítica ainda está se reorganizando, digamos assim, e essa reorganização pode passar por um conflito mais sério no norte da Índia contra o Paquistão, certo? Muito bem. Outro país bastante importante para falar de geopolítica é a China. Nós temos muitas coisas para falar sobre China. Aliás, não tem como você partir para uma prova de Enem, para uma prova de vestibular, sem estudar esse país, tá? É país que é certo cair em provas aí no Brasil inteiro.
Uma coisa importante para a gente lembrar aí são os movimentos separatistas nesse território, no território da China. Nós temos vários, né? Nós temos aí os iugures, que é lá no oeste da China, o território de Xinjiang, que é um movimento separatista que acontece há bastante tempo. Ali tu tem uma população de maioria islâmica e que é minoria no país, né? Mas que nessa região predomina e tenta aí se separar da China há bastante tempo. A China, obviamente, não aceita nenhum tipo de separatismo, né? A China, lembra, é dominada pelo Partido Comunista Chinês, que rege as políticas, inclusive econômicas do país, tá? Os tibetanos, né? O Tibete também é uma região importante desse país, que é uma região de planalto aí, né, na parte aí de sotavento aí do Himalaia, então da Cordilheira do Himalaia, e tu vai ter aí uma minoria também no país, que são os lamaístas, e que é uma religião também dos grandes lamas, né, que difere das questões culturais do restante da China, então também busca a separação. Esse é um movimento muito mais forte e apoio muito maior a nível mundial, muitos países aí apoiando este movimento dos tibetanos, tá? Outros importantes movimentos, dois aí que talvez que a galera não conhece, né? A questão de Taiwan. Ai, bola, mas Taiwan não é um país. Cara, o Taiwan é reconhecido como um país independente pela ONU e por uma série de países no mundo, a maior parte dos países do mundo. No entanto, a China não reconhece Taiwan como um país independente. Ela chama Taiwan, que é a chamada Ilha de Formosa, eles chamam ela de província rebelde. Então, para os chineses, Taiwan nada mais é do que uma província rebelde da área territorial desse país continental que é a China, né? Outras duas regiões importantes é Macau e Hong Kong, que são duas áreas também que têm autonomia, né? Que têm autonomia maior e que nos últimos anos têm perdido a autonomia aí por pressão da própria China. Entre eles, o mais importante a gente lembrar é Hong Kong. Hong Kong aí foi dominada, né, pelos ingleses em 1842 e pertenceu aí ao Reino Unido até 1997, quando ela é devolvida, né? Então, a cidade de Hong Kong, né? A região de Hong Kong, as ilhas ali, é devolvida então à China. Mas, como o Reino Unido já sabia que ia gerar algum conflito, porque a população de Hong Kong não queria voltar a pertencer à China, até porque o Reino Unido desenvolveu uma economia mais voltada ao sistema capitalista lá e a China comunista, completamente diferente os sistemas. Então, o Reino Unido propõe aí uma autonomia durante 50 anos para o território de Hong Kong para poder devolver. A China aceita, tudo bem, então Hong Kong passa a ser autônomo. O que aconteceu é que nos últimos anos surgiram aí grandes movimentos dentro de Hong Kong pela liberdade geral, né? Pela independência do país. Um grande movimento que aconteceu foi dos chamados guarda-chuvas amarelos, que você vê na imagem aí, que é um movimento pedindo aí, né, a independência do território, principalmente com as eleições que são sempre contestadas, porque tanto a líder do país, ou líder, ou ali, agora é a Mary Kay, né, que é uma mulher, mas a líder quanto o Congresso do país são todos eles voltados a Pequim, né? Outra questão que apareceu bastante aí foi o caso aí do Shang Tong-kei, que é aquele rapazinho da mala ali, né? Teve um problema aí com relação a assassinar a namorada, coisa e tal, fez isso em Taiwan. Aí ficou uma discussão aí, porque o sistema judiciário de Hong Kong é todo ele ligado à China. Então eles queriam mexer na lei de extradição, ou seja, acabar com a lei de extradição. Quem comete crime em Hong Kong é julgado em Hong Kong.
né? Então isso não acontece hoje. Ele vai para a China e é julgado pelas leis chinesas, né? Então óbvio que ninguém queria defender o rapaz ali, né, que matou a namorada, mas a ideia de tu ter uma autonomia, tu tem que ter uma autonomia política e também uma autonomia jurídica, né? Então aí essa autonomia jurídica do território foi bastante contestada bastante tempo, deu bastante protesto, os guarda-chuvas amarelos voltaram às ruas, então, para protestar aí em 2018 e 2019, né? Participação recorde da população, só para ter uma ideia, um dos movimentos em um dos dias no final de 2018, lá em, se não me engano, foi outubro de 2018, se não me falha a memória, nós tivemos aí 25% da população de Hong Kong protestando nas ruas. Foi o dia que invadiram o aeroporto e fecharam o aeroporto de Hong Kong. A população protestando contra esse governo, que é formado por essa senhora aí, né? Que ela é como se fosse uma primeira-ministra no território, mas ela é totalmente voltada, ela é totalmente voltada, Mary Kay nada, eu falei Mary Kay, não, é Carrie Lam, a senhora Mary Kay, ó, a senhora Carrie Lam, que ela é totalmente voltada às ideias de Pequim, né? Então, ela pela imagem você já vê ali, né, a proximidade que ela tem com a China, tá? Houve uma pequena vitória no ano 2019, né, em setembro de 2019, então a lei que abriria espaço para a extradição de cidadãos de Hong Kong para a China continental teve a tramitação interrompida e acabou parando por aí para que se discutisse mais sobre o tema, já que tinha bastante conflito sobre isso lá. Tá? E por último, vamos terminando falando de outra geopolítica da Ásia importante aí, que é a formação das duas Coreias, né? Coreia do Norte, a Coreia do Sul, conflito que acontece pós Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos usou a península pela proximidade com o Japão, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. E quando a Segunda Guerra termina, então esses territórios acabam estando dominados por essas regiões, né? A União Soviética mais ao norte, Estados Unidos mais ao sul. Quando acaba a guerra, essas potências saem da região, mas deixam as suas políticas. E aí a Coreia começa a disputar esse território, né, da península coreana entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Em 1950 a 53, então, houve a Guerra das Coreias, né, que na verdade só acabou mesmo agora em 2018, né, com a assinatura do final da guerra. Havia um armistício assinado em 53, mas só agora que realmente acabou a guerra oficialmente, né? E esse conflito, então, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, determinou ali nas proximidades do paralelo 38 graus norte, a fronteira entre os países, e a tensão continua até hoje. Lembrando que a Coreia do Norte ainda fechada, a Coreia do Norte ainda um país que não apresenta ao mundo a sua cara, digamos assim, domina armas nucleares, né? Apresentou agora no ano 2020 um míssil intercontinental de poder bélico gigantesco, que ela pode afetar qualquer lugar do mundo a partir do seu país com aquele míssil, segundo as suas informações, obviamente. Então, bastante importante. Já a Coreia do Sul, um país que sai da Segunda Guerra destruído, um país muito pobre, subdesenvolvido, investe principalmente em cultura, educação e tecnologia e se desenvolve muito rápido, tornando-se aí uma das grandes potências tecnológicas do mundo atual, né? Então, um país aí que surge de um subdesenvolvimento pós Segunda Guerra e torna-se aí uma grande potência mundial no século XXI, né? Então, aí uma rápida passada pelas questões geopolíticas que envolvem o território asiático. Aqui embaixo aparece para você curtir aí o vídeo, assinar o canal e assistir nossos outros vídeos. Espero que tenha gostado. Beijo do bola, até a próxima.